12º aumento consecutivo da nossa taxa básica de juros da economia, a Selic. O Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, aumenta em meio ponto percentual, chegando em 13,25 ao ano a nossa taxa. Isso tudo para poder controlar níveis inflacionários aqui dentro do Brasil, que cedeu um pouquinho na inflação de maio, mas ainda não deixou de subir. E vamos entender como que isso afeta ativos de renda fixa, ativos de renda variável e o nosso mercado interno. Vamos entender também um pouquinho de como que a elevação de juros americana pode influenciar dentro do nosso mercado. Então fica aqui nesse vídeo que tem muita coisa bacana hoje. Bom, meus amigos, mais um aumento na taxa básica de juros, meio ponto percentual, foi a decisão do Copom da última reunião que aconteceu ontem. Tô fazendo o vídeo um pouquinho atrasado, mas está saindo o vídeo, né? E se tratando de aumento, isso já era esperado para o mercado, já era aí, né, através do boletim focos das projeções de mercado, ele já deixa o mercado antecipado do que pode fazer, não, para não deixar surpresa, né, para o mercado. E isso impacta, né, diretamente na nossa economia da agora para frente, que é exatamente para controlar níveis inflacionários. Mas uma questão interessante é que o Itaú deixou uma notícia de que a Selic pode vir a fechar o ano em 15%. Mas e se a nossa inflação está cedendo, por que a Selic vai continuar aumentando? É que a inflação também não parou de subir, só diminuiu os níveis de aumento. E outro efeito que está acontecendo é o aumento de juros nos Estados Unidos. E para que o governo brasileiro continue tendo arrecadação e atraindo investimentos para dentro do Brasil, ele precisa deixar a taxa de juros interessante através de ativos de segurança, em que investidores tiram os seus ativos do risco e trazem para a segurança na tentativa de arrecadação, trazer capital para dentro do país. E ainda o governo toma uma atitude que é de isentar impostos federais e ajudar os estados com repasse de verba para os estados isentar alguns impostos estaduais, como o ICMS. E se a inflação está aumentando, a taxa de juros está aumentando, ou seja, a dívida do país está aumentando e a arrecadação do governo está diminuindo, isso pode mostrar um pouco mais de risco também a gente ter uma retirada de capital, já que nos Estados Unidos a taxa de juros, de acordo com alguns, eu vou mostrar aqui agora, através do Invest.com, algumas notícias que saiu que o Fed aumenta sua taxa de juros e que tem alguns diretores que já vê a taxa de juros fechando o ano em 4%. Ou seja, 4% em dólar, né, já deixa de ser tão atrativo ficar investindo aqui no Brasil, considerando que o Brasil é um país emergente e os Estados Unidos já é um país desenvolvido, né, de acordo com padrões econômicos, inclusive, né, a moeda corrente no mundo é o dólar. Outra notícia, o Bitcoin, que cede muito, né? Não será surpresa se o Bitcoin chegar a 10 mil dólares, não seria surpresa. Vou falar por que que essas notícias são impactadas diretamente também, esses ativos são impactados diretamente pelas altas taxas de juros. E notícias, mercado falando sobre a taxa Selic subiu para 13,25, falando sobre a notícia do Fed de elevar, né, a alta, né, aumentou em 0,35 percentual, bem alinha com as expectativas, mas de agora para frente é que isso muda. Se tratando de inflação aí, que tudo isso é para controlar a inflação, principalmente aqui no Brasil, claro, uma projeção de fechar em 7,89%, de acordo com a expectativa aqui do Boletim Focus, fechar o ano em 7,89% a inflação. A inflação no mês de maio veio 0,47 e no acumulado de 12 meses cedeu um pouco. Mês passado era acima de 12, 12,13, esse mês 11,73. E o que que isso, quais são os impactos disso na renda fixa, por exemplo, né, que é o que realmente a gente quer trazer aqui, abrir os olhos dos investidores para entender como que essa taxa de juros impacta. Para quem está começando e para quem já é investidor, e quem é investidor e que ainda não passou por nenhum tipo de situação e que exige dele mais resiliência, mais raciocínio para tomar decisões agora no momento em que os principais índices, as principais bolsas do mundo estão cedendo esse ano aí, fortes níveis. Então vamos calcular aqui, por exemplo,
eu já deixei, vou deixar um card aqui em cima, mas eu já deixei aqui no YouTube e no Instagram. Por falar no Instagram, gente, segue lá Nasc Capital no Instagram, me segue também, meu nome é Augusto Nascimento, tá aqui embaixo. E se você, né, tá gostando desse tipo de conteúdo aqui do canal, já deixa seu like, ativa as notificações, se inscreve no canal que tem muito conteúdo bacana aqui. Esse canal é novo, já deixamos um curso gravado gratuito aqui no YouTube para você que é iniciante poder orientar e conteúdo organizado para começar suas investimentos. Então, deixa seu like e compartilha com mais pessoas aí. Se tratando de renda fixa, o CDI ele é muito próximo da Selic. Isso significa que se a Selic hoje está 13,25, o CDI vai estar aí 13,15. Fazendo uma simulação de R$ 10.000 em um período de um ano sem fazer aporte a 13,15, terá um valor final aqui de 11.315 e só de juros R$ 1.315. Queria lembrar que aqui tem a incidência da alíquota de imposto de renda, ainda que segue padrões, né, de tabela regressiva de imposto de renda, no qual eu já falei sobre ela aqui no canal também. Vale lembrar, pessoal, que isso aqui ainda sofre a incidência da alíquota de imposto de renda que segue esses padrões que está sendo apresentado na tela aqui de tabela regressiva de IR, tá? Que já é descontado na fonte, dependendo do seu investimento, qual investimento você esteja fazendo. Tratando ainda de ativos de renda fixa, LCIs, por exemplo, vão pagar mais, são ativos que não pagam imposto de renda, que é exatamente uma tentativa do governo de atrair recursos através desse ativo e isentar ele de IR. Então, passam a ser mais procurados CDBs, aí com mais de 100% do CDI são muito procurados, os títulos pós-fixados estão pagando mais, e muito cuidado para quem está comprando os títulos pré-fixados. Se a gente tem a ideia de que vai fechar o ano ainda próximo a 15%, não é hora de começar a comprar títulos pré-fixados. Títulos pré-fixados a gente compra quando os relatórios começam a apresentar queda na taxa de juros, que é a hora que a gente pode ganhar um pouco com a marcação a mercado do título e travar rendimento por mais tempo. Tratando de CDBs e contas de rendimento, a gente tem lá o Nubank, que paga 100% do CDI por você deixar o dinheiro parado na conta. PicPay, 105% do CDI. Olha só, 105% do CDI. A gente tem ativos de CDBs sendo comercializados aí nas plataformas de corretoras com mais de 100% do CDI, 105% do CDI, 110% do CDI. É interessante que você conheça bem esses ativos dentro das suas corretoras de investimento. E se caso você ainda não tem uma corretora, não tem uma conta em corretora, eu convido você a abrir conta na XP, no qual a gente conta com a assessoria da BRA, que é o maior escritório associado à XP de renda variável do país, e conta com os assessores incríveis que são o João Beck e Lucas Nery, que são nossos parceiros aqui. Tem o maior orgulho de ser parceiro deles. Tem excelentes benefícios. Se você quiser conhecer todos os benefícios que você pode ter gratuitos dessa assessoria, tem o WhatsApp deles aqui embaixo na descrição. Aí tem link para abertura de conta e pode chamar a gente aí nas redes sociais, Instagram, WhatsApp. A gente tira todas as suas dúvidas também. O que não pode é ficar sem investir e não ter um assessor em que você tem acesso gratuito na mão ali para poder falar com ele. Se tratando de ativos de renda variável, a gente continua com essa mesma ideia da retirada de capital de ativos de risco e migração para ativos de segurança. Então, ativos como o Bitcoin. Ah, mas o Bitcoin, né? A gente já ouviu falar isso, que não segue aí mudanças pelo governo, né? Que não tem interferência do governo e que ele funciona como reserva de valor. Mas os outros ativos que sofrem, né, com as decisões do governo, como ativos de renda fixa, se estão pagando mais de 13% ao ano, é natural ter uma retirada dessa reserva de valor para uma reserva mais segura, já que o Bitcoin tem alto índice especulativo e sofre com a volatilidade, e pessoas gostam mais de segurança do que do risco, né? Tem alguns investidores que entendem muito bem isso e aproveitam a situação para diminuir seu preço médio e aumentar sua posição nos ativos, e outros que procuram mais por segurança. Fundos imobiliários, eu queria salientar aqui, deixar uma ideia sobre fundos imobiliários, que é o seguinte: existem fundos imobiliários que são indexados pelo IPCA ou pela Selic. Tem que ficar atento, principalmente aos CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, por qual é o indexador dos seus contratos, e às vezes você acha que está fazendo um bom negócio, retirando o dinheiro lá dos seus fundos e deixando de comprar mais fundos com preço bom, com excelentes rendimentos. Tá? Então,
E ações, né, a gente tem o preço das ações caindo muito por esse mesmo cenário, retirada de capital, migrando e também saindo aí para ativo de segurança, diminuindo o preço das ações. Não só isso, tem mais influência, né, no mercado das ações, não é só o medo que puxa, né, tem os ciclos econômicos que mudam, o ciclo se tratando de commodities, se tratando de ramo imobiliário, se tratando de varejo, por exemplo, e quando você tem um índice inflacionário mais alto, as pessoas consomem menos, porque o custo de produtos básicos e serviços aumenta muito. Tem essa retirada também de dinheiro e algumas empresas conseguem repassar esse custo para os consumidores, outras não. Então você tem aí que estudar dentro do portfólio de ações que compõem o nosso mercado, ações que podem estar com preço realmente, ser empresas boas com PL baixo, um preço baixo em relação ao seu patrimônio, seu lucro, sua geração de caixa, né, a sua rentabilidade e ter a oportunidade de fazer bons negócios. Esse é mais um vídeo aqui sobre a Selic, não é surpresa, a gente fala muito sobre isso. Queria saber de você, como que você está atuando nesse mercado agora, como que você está usando seus investimentos, como que você está trabalhando com essa Selic mais alta, está aproveitando a oportunidade na renda variável, está aproveitando na renda fixa, está comprando mais criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, dentre outras, está comprando ações de qual setor? Deixa aqui nos comentários para a gente, né? Interage mais com esse canal aqui que a gente tem muita coisa bacana para vocês. Até o próximo vídeo.